De homens comuns, cheio de falhas e pecados, para homens que foram escolhidos para serem discípulos de Jesus Cristo. Verdadeiramente, todos eles tiveram suas vidas transformadas pelo Messias, deixando tudo para trás em busca de um propósito maior, ao qual o próprio Senhor assim os ordenou. Tudo fazia parte do plano divino. Jesus escolheu os 12 discípulos para andarem ao lado dele, aprendendo com ele, que é manso e humilde de coração, para que anunciassem seu evangelho e expulsassem espíritos maus. Portanto, após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos sofreram duras perseguições, sofrendo inúmeras humilhações, sendo presos, açoitados e perseguidos até a morte, assim como o próprio Senhor Jesus foi. No livro de João, capítulo 16 e versos de número 1 ao 4, está descrito: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tinha dito. A maneira como esses discípulos morreram nem sempre está clara para os que estudam a religião. O que existem são apenas alguns fragmentos bíblicos do que poderia ter acontecido com cada um deles, e será sobre esse assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Mas, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Os apóstolos escolhidos por Cristo para viverem, presenciarem e ministrarem o Evangelho após a partida de Jesus na terra foram Pedro, que significa pedra, André, que significa homem forte, viril, João, que significa o Senhor é misericordioso, Felipe, que significa amigo dos cavalos, Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu, Mateus, que significa presente de Deus, Tomé, significa gêmeo, e Simão, o Zelote, que significa aquele que ouve a Deus. Os 4 últimos têm grupos de 2 nomes iguais. São Tiago Maior e Menor, significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Iscariote, que significam abençoados. Pedro, Tiago, João, André e Filipe eram todos pescadores quando foram chamados para serem discípulos. No livro de Lucas, capítulo 5, e versos de número 10 e 11, que nos diz: Assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Porém, Pedro era o mais velho dos discípulos, e também aquele a quem o próprio Senhor Jesus confiou para estabelecer a igreja. Vemos claramente no livro de Mateus, capítulo 16 e verso de número 18, que Jesus diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois da morte de Jesus, Pedro estabeleceu a igreja, e os apóstolos pregaram o evangelho que Jesus os ensinou e os confiou. Seu trabalho em levar o verdadeiro evangelho continuou por 35 anos depois que Cristo foi morto, e sua morte se assemelha com a do Salvador, segundo fontes históricas, e um versículo que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 21, e versos de número 18 ao 23, que o próprio Messias teria profetizado a morte de Pedro, que nos diz: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Muitas pessoas não entendem ou não entenderam esse versículo quando leram a Bíblia, mas vou te explicar. No primeiro verso, quando Jesus disse: Quando mais moço, te cingias a ti mesmo, tem o mesmo significado de que Pedro, quando mais jovem, era um homem livre para andar onde queria, vestir o que queria. Ele tinha a liberdade que sua juventude lhe proporcionava. E no verso seguinte, em que Jesus diz: Outro te cingirá e te levará para onde não queiras, tem o significado de que já na velhice, Pedro não teria vontade própria. A liberdade de antes haveria de ser tirada dele. Esse onde não queiras dignifica até mesmo o uso de força, fazendo referência à sua morte. Pedro não morreu de forma natural, mas pelo uso da violência. Alguns estudiosos bíblicos dizem que Pedro foi morto crucificado em Roma, mas ele antes fez um pedido. Queria ser crucificado
curvado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer como Jesus morreu. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer a Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo juntou-se a ele. Alguns estudiosos se referem a André como o recrutador de discípulos para o Messias. André foi o primeiro apóstolo que Jesus chamou e o primeiro apóstolo a afirmar que Jesus era o Messias. André é mencionado poucas vezes na Bíblia. Em uma passagem bíblica simbólica, ele aparece ao lado de Filipe em Jerusalém, na última Páscoa, no episódio em que certos gregos queriam se encontrar com Jesus, livro de João, capítulo 12, e versos de números 20 ao 22, que diz: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levado para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha, também conhecido como o discípulo amado de Jesus. Estima-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria por volta de 24 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Segundo os registros do Novo Testamento, João foi o apóstolo que seguiu com Jesus, na noite em que foi preso, e foi corajoso o suficiente ao ponto de acompanhar o seu mestre até a morte na cruz. A história conta que João esteve presente e ao alcance de Jesus até a última hora, e foi-lhe entregue a missão de tomar conta de Maria, a mãe de Jesus. Fato registrado e escrito no livro de João, capítulo 19 e versos de números 25 ao 27, que diz: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, descritos no livro de Apocalipse. Acredita-se que João morreu por volta dos 94 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Filipe, o apóstolo, foi um dos 12 discípulos de Jesus. No dia seguinte ao chamado de André e Simão, o apóstolo Filipe foi chamado por Jesus. Filipe também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor. No livro de João, capítulo 1, e versos de números 43 ao 46, que nos diz: No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. A forma como o apóstolo Filipe morreu ainda é um mistério. Algumas tradições cristãs sugerem que o apóstolo Filipe evangelizou na Palestina e na Grécia, mas desenvolveu grande parte de seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor, em Hierápolis, cidade que atraía muitos visitantes devido suas fontes termais, na região da Frígia, atual Turquia. Nessa cidade, Filipe teria sofrido um terrível martírio, talvez crucificado e apedrejado, e sido sepultado. Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome é mencionado no livro de Mateus, capítulo 10 e verso de número 3, onde Jesus chama os 12 discípulos. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também é incerta, despertando polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. Alguns estudiosos afirmam que ele foi posto em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Existe uma outra versão que alega que ele também foi crucificado. Mateus era um cobrador de impostos, ou um publicano como os judeus se referiam. Ele abandonou essa carreira para seguir a Jesus Cristo. Mateus é conhecido como o escritor do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Mateus era provavelmente um homem bem educado e seu evangelho foi escrito especialmente para os judeus. No livro de Lucas, capítulo 5 e versos
de número 27 e 28 descrevem como foi o encontro dele com Jesus. Alguns relatos dizem que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Jesus. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos que foi convocado por Jesus teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé, mais conhecido por sua incredulidade. Seu nome é mencionado na Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e verso de número 3, juntamente com os outros discípulos. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Existem relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madrás, no ano 53 depois de Cristo. Simão era um nome comum na época. Existiam vários homens chamados Simão, mas o discípulo escolhido por Jesus foi Simão, conhecido como o Zelote. Simão é um apóstolo pouco falado nos relatos bíblicos, por isso tudo o que se sabe dele é simplesmente suposição, inclusive sobre a sua morte. Sua terra natal provavelmente era Caná, e a tradição diz que ele foi crucificado. Seu nome é citado com alguns discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 6 e versículo de número 15. Tiago Maior, ou conhecido como filho de Zebedeu, foi o primeiro discípulo a morrer em nome do Evangelho de Cristo. Um fato bíblico conhecido que devemos destacar conforme Marcos, capítulo 10 e versículo 35 ao 45, que diz que ele e João foram pedir a Jesus que lhes fosse permitido sentarem-se um à direita e outro à esquerda quando Jesus estivesse em sua glória, fato que gerou indignação entre os outros 10 apóstolos. Ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Existem 2 relatos das causas de morte de Tiago Menor. Seu nome é citado no livro de Marcos, capítulo 15 e verso de número 40. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano de 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra sugestão é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Após a morte de Jesus, Judas Tadeu escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Carta de Judas. No Evangelho de Mateus, ele é mencionado como Tadeu, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10 e verso 3. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Pouco se sabe sobre a morte de Tadeu. Uns dizem que ele seguiu as missões evangelísticas, onde teve morte natural e até mesmo a um possível martírio. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote, cheio de remorso, se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículos de números 3 ao 5. Agradeço a sua companhia até aqui, que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, dessa forma o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo!